Questão número 74. Qual o papel dos gentios naturais no propósito de Deus para a humanidade? Esta questão foi colocada aqui para nos dar uma ideia mais justa de quem são os gentios, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida principalmente pelo apóstolo Paulo, que recebeu de Jesus a missão de levar para fora de Israel os ensinamentos da Boa Nova. Convém nós recordarmos que os evangelhos que falam da vida de Jesus, eles foram escritos depois da vida de Paulo, do tempo em que Paulo escreveu a sua doutrina. E nós entendemos que ele tirou os seus conceitos sobre Deus, sobre salvação, sobre ressurreição, dos escritos dos hebreus, dos judeus daquele tempo, as escrituras antigas, aquela que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Foi ali que Paulo, nas suas reflexões, nas suas meditações, ele conseguiu entender quem era Jesus. Segundo ele, aquele profeta que teria vindo ao mundo para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel e estabelecer o reino de Deus definitivamente na terra e nos céus. Por isso, quando nós falamos que Paulo foi aos gentios, nós precisamos entender bem o que significa esses gentios. Existe na teologia tradicional a ideia de que os judeus, tendo negado a Jesus, eles teriam sido substituídos por esses gentios chamados cristãos, que seria então o povo de Deus, cuja tarefa seria converter os judeus ao cristianismo, para que depois o reino fosse estabelecido, o que não é verdade, uma vez que os judeus eles têm no meio deles a salvação pela fé, como foi salvo Abraão. E o apóstolo Paulo, ele utiliza desta passagem da vida de Abraão, da sua história, para mostrar que o homem se justifica pela fé e não por obras. E Abraão, nós sabemos, viveu bem antes da época de Cristo. E se fosse necessário que Cristo estivesse presente para a salvação, então Abraão não teria como ser salvo. Mas Jesus disse que já tinha existência antes dele nascer. E assim nós entendemos que, na verdade, Adonai dos judeus é o próprio Senhor. A palavra significa Senhor, é o Senhor dos cristãos, chamado Jesus. É o mesmo Senhor, uma mesma salvação, uma mesma fé e um mesmo povo. Não há dois povos. Há duas casas, no nosso ponto de vista. Entendemos que no meio dos cristãos estão aquelas tribos perdidas da casa de Israel, as 10 tribos do norte. Aqui as profecias diziam que seriam um dia buscadas para ser ajuntadas aos irmãos de Judá para se constituir o povo que vai ser a luz do mundo no futuro, quando chegar a nova civilização, depois do tempo apocalíptico. Por isso, os gentios, aqui, nós podemos entender como dois tipos de gentios. Aqueles que são descendentes de Abraão pela fé, aqueles que creem no Cristo verdadeiramente, se justificam por esta fé e andam nos caminhos do Senhor, são filhos de Abraão por meio desta fé. E assim são descendentes de Abraão. Não é uma descendência biológica, como são os de Judá, os judeus, mas é uma descendência tão importante quanto a deles. E assim nós vemos que no meio dos gentios chamados naturais, que são aqueles que não têm laços com o Deus de Israel, estão também outras almas, de vários tipos de almas, para que haja constituição de uma humanidade. No caso, a civilização aqui do nosso mundo, do nosso planeta.
Uma parte, pois, dos gentios são descendentes de Abraão, seriam os cristãos, não todos os cristãos, porque também por Paulo entendemos que nem todos os cristãos são cristãos de verdade, nem todos os judeus são judeus de verdade segundo a fé, não segundo a carne. Mas no meio dos cristãos, é bem provável que esteja o maior número de almas dessas tribos perdidas, né, desde o tempo da escravidão assíria, na época do profeta Isaías. Em resposta, pois, aqui à nossa pergunta, a 74, a construção da civilização de um mundo como a Terra envolve almas de natureza, dons e maturidade diversos, o que produz a diversidade da vida. Não somente os judeus e os gentios de ambas as categorias, mas também os que forem considerados à esquerda de Deus. Todos são e continuarão sendo objeto da atenção do Criador para que em algum tempo cheguem ao reino da luz. Então, a palavra de Deus, ela nos faz entender que Deus deseja salvar todos os homens. Não somente alguns homens, não somente o seu povo, não somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas que Deus quer que a salvação chegue a todos os homens. É de Jesus a assertiva de que não teria vindo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, algo maior está na pauta de Deus do que aquilo que geralmente o homem considera, que é só salvar um grupo de almas aí, e eles subirem para o céu, enfim, aquela concepção tradicional da teologia, de que o mundo vai acabar, e coisas dessa natureza, que são ensinamentos destituídos de uma verdade, porque não encontram base nos ensinamentos gerais das Escrituras Sagradas. Pode até uma passagem ou outra dar a entender este sentido, mas nos ensinamentos gerais das Escrituras Sagradas nós não vemos uma ideia de que o mundo será destruído. E sim que haverá uma grande crise com a morte de muitos da população, mas que a terra continuará sendo reconstruída, reerguida pelos que aqui ficarem, sob a orientação do povo de Deus. Essas são as linhas gerais que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. E é muito difícil você ir contra isso, a não ser que você se apegue aí a uma passagem ou outra obscura para dizer que o mundo vai acabar ou que a salvação veio só para um grupo de pessoas. Queria comentar com os irmãos que, investigando sobre a questão da salvação a todos os homens, nós percebemos que algumas traduções, aonde diz que a salvação está disposta a ser entregue a todos os homens, há ali uma mudança no sentido da tradução, e que leva a entender que a salvação é apenas teoricamente disponível, mas não que Deus quisesse salvar mesmo todos os homens. Então, quem traduz as Escrituras é que põe ali segundo o ponto de vista do seu coração, ou da crença a que ele pertence. Nós já falamos outras vezes aqui que a tradução das Escrituras, elas trazem uma série de anormalidades, em face de nós termos, na verdade, uma cópia das Escrituras na visão evangélica ou na visão católica, ou na visão dos judeus messiânicos, que são evangélicos judeus. Na verdade, eles não são judeus, eles são evangélicos e querem converter os judeus ao cristianismo. Então, as traduções feitas por esses núcleos de religiosos, nós vemos que há uma série de problemas relacionados com a teologia, o sentido das coisas que são colocadas ali. Quando o tradutor vai fazer uma tradução de um determinado texto, vamos imaginar que ele vai falar sobre ressurreição. Como ele acredita na ressurreição da carne, a sua igreja, a doutrina a que ele pertence, então a tradução sai sempre com essa característica, com essa cara. Mas quando nós vamos consultar os originais em grego ou em hebraico, nós percebemos que não é bem assim, que o sentido pode ser outro. Aliás, às vezes tem lugar que pode ser dois ou mais sentidos. E
E aí nós achamos que aquilo absolutamente está ali. Alguém vai lá e lê uma coisa que foi mal traduzida, ou traduzida por alguém não mal intencionado, mas cuja visão era aquela. E diz, olha, é assim. E não é bem isso que diz o original. Então nós temos que ter cautela, principalmente com esses pontos, em que leva o homem a saber da sua verdadeira natureza, e esses pontos que são contra essa ideia de condenação absoluta que existe na teologia tradicional, onde as pessoas que não aceitarem Deus ou que forem condenadas vão ficar para sempre no inferno. Isso tudo é uma concepção do cristianismo. As Escrituras não chancelam esse sentido, estas coisas, essas teses. Principalmente porque a palavra que dá sentido de eternidade ao inferno e às condenações, ela tem vários sentidos. Ela pode ser interpretada de diversas maneiras. É um tempo imprevisível, um tempo muito longo, um tempo indefinido, mas não um tempo que seja para sempre. E como a língua tem certa pobreza em termos de palavras, também pode ser usado para dizer da eternidade, mas nesse caso, somente da eternidade do Criador. Como o termo é o mesmo, então resolveram usar a mesma palavra para falar do inferno, para falar da condenação. E aí nós temos um inferno que sempre vai ficar ali existindo para as pessoas ficarem sofrendo eternamente. Nós temos a condenação eterna, enfim, toda essa gama de ensinamentos obscuros vindos da teologia tradicional. Então, a visão que Deus hoje está nos revelando a nós, e cremos que em outros lugares, ela faz com que a gente compreenda a alma como um ser eterno. E se ele é eterno, ele teve origem quando teve origem a criação. E a alma acompanha o movimento de ascensão do universo, movimento progressivo do universo, nascendo constantemente em torno daquele mundo onde a alma vive, para ajudar na construção da sua própria casa no futuro. Nós somos deuses e vivemos no mundo visível, trabalhando na obra do Criador. Construindo a obra do Criador com as nossas mãos, sob a influência da mente do próprio Pai. Isso parece ser uma doutrina mais lógica, mais coerente com a ciência, coerente com a história e com a bondade de Deus, com a sua perfeição, que não vai destruir o mundo, que não vai condenar os seus filhos para sempre. Então nós precisamos saber que Deus quer salvar todas as almas. Primeiro, o seu povo, a quem ele cuida há muito tempo. Segundo, as ovelhas perdidas, que são as tribos que foram lançadas em outras nações. E por fim, que a salvação possa chegar a todos os homens, de modo que o mundo se encha do conhecimento do Senhor e a civilização possa ser estabelecida para que todos possam ter paz e esse mundo possa deixar de ser um lugar de tanto sofrimento, de tantas injustiças, guerras e coisas terríveis como nós temos visto. Então Deus, ele deseja salvar todos os homens. Segundo Paulo, na primeira carta que ele escreve ao seu discípulo Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim, que Deus quer que todos os homens se salvem e venham a ter o conhecimento da verdade. Isso parece lógico, né? Imagina uma família que um pai tem 10 filhos, ele resolve instruir a todos, mas tem lá uns 5 ou 6 rebeldes e 4 deles são dedicados. Então ele ensina aqueles dedicados, mas pega os outros e manda prender numa cadeia eterna. Seria uma coisa muito estranha que este pai, sendo o nosso Deus, Deus de perfeição, ele fizesse uma coisa tão louca dessa, né? Nós não faríamos isso com os nossos filhos. E assim tem sido. Temos filhos para o aborrecimento, diz o profeta Isaías, né? Nós temos filhos que nascem para nos dar dor de cabeça de toda forma. E assim é o estado atual dessa humanidade. E, no entanto, nós não abandonamos os nossos filhos, nós continuamos cuidando, zelando e suportando, e, enfim, trabalhando para que, na esperança de que eles possam um dia entender quais são os propósitos da nossa casa, né? Aqui na nossa situação, os propósitos do nosso Deus. É claro que Ele quer que todos se salvem. Seria estranho que não. Então nós precisamos mudar o conceito da teologia dentro do nosso coração, deixar um pouco de lado essa questão de inferno eterno, condenação eterna e passar a pensar de um modo mais universal, mais lógico, mais racional. Tá bem? Então, aqui nós colocamos que não somente os judeus e os gentios de ambas as categorias,
que seriam os descendentes por fé do pai Abraão, e aqueles que ainda não têm conhecimento do Deus de Israel, que seriam os gentios de ambas as categorias. Mas também outros que estão considerados à esquerda de Deus. O que seria a esquerda? São aquelas almas que ainda não têm ainda resquício de qualquer religião. E isso nós encontramos aí pelas ruas, pessoas que vivem só quase que para comer e se divertir e ser bem sucedido nas coisas da vida terrena. Não se importa nem mesmo com a sua família. Tem situações assim, mostram almas bastante imaturas, mas essas também, elas são objetos da atenção de Deus, que quer que todas elas também encontrem a sua salvação. Por que nós afirmamos esquerda aqui direita? Né? Porque o que seria direita? Seria aqueles que já conseguem entender o Senhor, e os que estão à esquerda ainda não conseguem entender. E tem os de centro, né, que é o pessoal que está tentando ir para o lado do Senhor e ao mesmo tempo a sua inferioridade, o seu atraso ainda mantém ele escravo das coisas do mundo. Mas o grande Deus, o Espírito de Deus está operando para trazer salvação a todos. É assim que nós vemos a bondade e a perfeição do nosso Deus. Todos são e continuarão sendo objeto da atenção do Criador, para que em algum tempo cheguem ao reino da luz. As almas condenadas no juízo certamente não serão destruídas como prega a teologia tradicional. Almas dessa natureza são ignorantes da própria origem divina, por isso vivem envolta no espírito do mundo, indiferentes às coisas de cima. Essas almas são limitadas pela própria número de vezes que a alma nasceu. As almas que são mais experimentadas, que são mais velhas, elas têm mais vivências na criação de Deus e por isso elas têm uma experiência maior com a vida. E nós vemos que elas são mais interessadas pelo bem geral, mesmo que estejam fora do ambiente religioso. Nós temos muitos homens que são bons e não são religiosos. Homens que são honestos, que trabalham pelo bem geral do mundo, das coisas, das pessoas. São almas que já viveram mais tempo na existência material e por isso mesmo já se desenvolveram intelectualmente, moralmente e acreditam que podem trabalhar por um mundo melhor. Isso sem conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, então, a coisa fica melhor. Porque assim o homem vai ver que ele não está sozinho na sua luta por um mundo melhor. Porque Deus quer também que o mundo seja melhor. Antes do homem, Deus já tem no projeto dele esse desejo de que o mundo seja um lugar de paz para todos. Tá bem? Vamos ver aqui mais algumas colocações. Esse reino da luz que nós falamos aqui não é um reino cheio de luz, é um reino do entendimento, da sabedoria, conhecimento. O homem precisa conhecer quem é, de onde ele vem, para onde ele vai, o que faz no mundo e qual a missão dele. E que é a missão? Para que o homem foi criado? Não quer dizer que cada um de nós tem uma missão especial, como se fosse assim uma coisa muito valiosa. Não. Nossa vida faz parte da vida universal. Se a gente não existir, não vai mudar nada. Vamos imaginar que nossa história fosse apagada da história do mundo, não faria diferença nenhuma. Entende? Então nós precisamos entender que nós humildemente estamos colocados dentro de uma grandiosa obra do Criador. E se nós andarmos com Ele, muitas coisas nós poderemos fazer e Ele fará por nós. Deus quer que a gente faça parte de tudo isso. Mas nós não temos uma missão importante. Não, uma missão que ninguém pode cumprir, só eu. Não, qualquer um pode cumprir. Não é de João Batista que disse que Deus tiraria até das pedras filhos de Abraão? Porque os fariseus foram lá e disseram, nós somos filhos de Abraão. Tá? Eles achavam assim, que eles eram os tais. Aí João Batista diz, olha, é o seguinte, vocês se arrependem dos pecados que vocês cometeram, e senão esse título de filho de Abraão não serve para nada, porque até das pedras Deus pode tirar filhos de Abraão. Então não existe ninguém que seja algo mais do que os outros. Deus dá a nós tarefas para que participemos da construção desse reino. E é assim que nós precisamos olhar a vida que está à nossa volta. Tá bem? Nos colocando
com humildade diante do nosso amado Deus. Nas Sagradas Escrituras, esses desobedientes são chamados filhos da desobediência, por causa da sua pobreza moral, intelectual e espiritual. O que é pobreza intelectual? São pessoas mesmo incapazes. Não tem indivíduos que são limitados, eles não conseguem nem mesmo aprender a ciência da terra. Não conseguem nem aprender a ler, têm dificuldades, são pessoas limitadas. Nem se importam, não têm vontade. Quando aprende, a vida mental deles é uma vida medíocre. No sentido de ser uma vida simples. Né? Não é uma ofensa às pessoas mais simples, não. Mas são almas imaturas, ainda despreparadas para uma vida superior. Isso chama-se pobreza intelectual, mas isso pode ser modificado, desde que nós criemos condições favoráveis para que essas pessoas possam desenvolver tanto a sua noção de vida moral, como intelectual, quanto espiritual, ou transcendente, como queiram os irmãos. Constituem-se temporariamente em vasos de barro da casa do eterno Deus, igualmente importantes para a vida universal. Então, nós temos que entender também que Deus ele fez a sua obra tomando como base uma diversidade muito grande. Primeiro, quanto a países, né, povos. Nós temos muitos povos na Terra, costumes e culturas em função do clima, do lugar onde essas culturas se desenvolveram e da época que elas se desenvolveram. E da forma como elas se desenvolveram e o propósito de Deus para as quais elas se desenvolveram. Então, essa heterogeneidade de povos, de nações, de almas mais adiantadas, de almas mais atrasadas, é segundo o projeto do próprio Criador. Nós não somos todos iguais. Nós temos as mesmas potencialidades, mas nós não somos todos iguais. Todo mundo um dia será como o Senhor, podemos dizer assim, na regra geral do universo, da criação. Todos serão um dia como o Senhor. Mas não é esse o nosso estado atual. Então, os que estão mais avançados, mais adiantados, têm por dever levar aqueles que estão mais atrás no caminho do mesmo entendimento, da mesma sabedoria, né? O reino da luz, como nós falamos. Bem? Aqui nós vemos a questão da separação, as ovelhas à direita e à esquerda, né? Conforme Mateus 25:33, só para falar aí como Deus coloca estas coisas, assim, quem tem já entendimento fica à direita, né? Quem encontrou já a sua eternidade, a sua salvação. Aqueles que serão separados, que não podem ficar no ambiente terreno, depois do período apocalíptico, são esses chamados bodes, né? Colocados à esquerda do Senhor. O universo ele apresenta toda essa coisa de dualidade, né? Nós vemos aí o bem e o mal, as trevas e a luz, o salgado e o doce. Então, nós precisamos entender que tudo é feito dessa forma mesmo, para que tudo possa se harmonizar e atingir um estado de equilíbrio, que é o desejo do Pai, para que a obra dele seja perfeita. Tá bem? Aqui também vemos falar sobre os filhos da desobediência, a referência que já falamos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então não é que são filhos do mal, são filhos da desobediência. Também há no meio evangélico, na teologia tradicional, uma doutrina chamada predestinação, em que se acredita que Deus fez almas para ser salvas e almas para serem condenadas. Isso é uma coisa incompatível. É um pensamento incompatível com a perfeição e justiça do Criador. Seria estranho que ele fizesse pessoas para serem condenadas e outras para serem salvas, mesmo sendo ele Deus. Não podemos achar que o Pai iria fazer uma coisa dessas. É bem possível que nós aqui não temos entendimento ainda do porquê que as coisas são assim. Porque há um juízo, porque há uma condenação. E se a condenação não é eterna, e as almas um dia todas elas vão encontrar a sua luz, podemos entender que Deus é perfeito. Agora, se nós lançarmos um grupo de almas lá dentro do inferno, por desejo de Deus, elas nem teriam culpas, porque elas teriam sido criadas para serem condenadas. Então, se a alma foi criada para ser condenada, como é que ela tem culpa da sua condenação?
Elas poderiam dizer, Senhor Deus, como é que o Senhor nos joga aqui? A gente não tem nada, o Senhor que nos fez assim, nós não somos culpados de fazer o que nós fizemos. Não é? Então a teoria da predestinação, no que toca a esse aspecto, porque há outros aspectos que são verdadeiros, mas no que toca a esse aspecto da geração das almas, ela não é uma doutrina conforme a bondade e a perfeição do Espírito do Criador. Para a gente concluir aqui falando dos vasos, nós somos também comparados a árvores em vários lugares e também a vasos, como se fosse um instrumento importante para a casa do Senhor, que é o mundo. E Paulo diz em segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 20, que numa casa grande não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. Falando aqui ainda da dualidade, né? Quando nós entendemos o universo pelo ponto de vista da dualidade, tudo passa a ter um sentido bem diferenciado. Então entendemos que Deus ele criou as coisas dessa maneira para que o homem possa ter percepção do bem e do mal, sem o qual ele não teria referência. Algumas pessoas pensam que Deus poderia ter feito tudo certinho, mas se ele tivesse feito tudo certinho, não precisaria fazer, não é mesmo? Porque já estaria tudo certinho, tudo estaria com ele. Então tem que haver essa dualidade, tem que haver essa inferioridade, essa passagem da alma pelo reino das trevas. E não só a alma, mas também a própria criação. Quando nós voltamos lá no começo vamos falar aqui da Terra só, vamos deixar o universo de lado. Mas quando nós voltamos lá no começo da história da Terra, nós encontramos uma Terra embrutecida, um planeta bruto, quente, com seres violentos, primitivos, etc. O homem ainda não está nesse cenário, até que o homem possa entrar no cenário da história. Então, a lei do progresso vai transformando todo esse mundo primitivo, até que chegue um momento em que a alma entra no cenário e ela entra de uma forma embrutecida, para que ela também tenha esse referencial do que é certo, o que é errado, o que é trevas, o que é luz, o que é uma coisa grosseira, o que é uma coisa delicada, o que é o imperfeito e o perfeito. Então, honra, desonra, bem, mal, isso constitui a dualidade da criação, né? Que um dia atingirá um estado de perfeição, mas a perfeição não pode ser atingida se não houver a dualidade. Se ele fizesse tudo perfeito, não precisaria ter criado, ficava lá com ele. É simples assim a explicação, tá? Então, é necessário que haja escândalos, dizia Jesus. É necessário que haja escândalos. Embora aqueles que se envolvem com escândalos, eles vão sofrer um bocado. Tá bem? Então, vasos de honra, vasos de desonra, ele está falando de almas. Almas para vergonha, para honra, almas de ouro, de prata, que são almas mais elevadas, mais maduras, que já conseguiram atingir um estado de desenvolvimento mais perfeito, mais adequado aos planos de Deus. Outras almas são medianas, outras estão um pouco para trás e outras não conhecem nada. São as almas da vergonha, mas um dia elas deixarão de ser almas que trazem vergonha à casa do Senhor. Bem, Deus nos abençoe e nos guarde no seu grande e infinito amor, a nós e aos irmãos que recebem a palavra. Assim seja. Amém.